Olá, bem-vindo ao Super Série. Chegando dando seu gostei, se você inscreva seu comentário, porque hoje a gente vai falar sobre A Fúria de Paris, essa série que tá bombando na Netflix, um thriller elétrico e poderoso, e a gente vai trazer todo o final explicado a partir de agora, nesse vídeo. Lina é uma jovem estudante de direito que presencia então a morte brutal do seu pai, um homem rico com ligações ao submundo do crime ali de Paris. Então ela, atormentada pela dor, pela busca de justiça, ela começa a tentar, investigar um pouco tudo o que aconteceu por sua conta e própria e risco, entendeu? Ela vai partir para a luta mesmo para tentar entender tudo o que aconteceu com seu pai. Sua investigação a leva até Selma, uma mulher muito enigmática, conhecida aí como Fúria. Fúria é a justiceira do submundo parisiense e é responsável por manter a paz entre as seis maiores famílias mafiosas que controlam a cidade. Lina, então, acredita que Fúria pode ter sido a responsável por tudo que aconteceu com o seu pai. Então ela decide se aproximar dela para descobrir a verdade. Então, óbvio que isso não vai dar nada bem, e esse arco vai seguindo cada vez mais misterioso. E ao se infiltrar no submundo do crime, Lina se depara com um mundo muito violento e implacável. Ela precisa aprender a navegar nesse ambiente hostil enquanto tenta desvendar tudo o que aconteceu com a morte de seu pai. Ao longo dessa jornada, a Lina se aproxima cada vez mais de Fúria e também o risco que cerca, e as duas se envolvem em uma relação muito complexa, muito ambivalente e, claro, cheia de mistérios, cheia de contorno. Fúria de Paris é uma série de ação e suspense que explora muito bem os temas de vingança, justiça e também redenção. A série apresenta personagens muito fortes, muito complexas e um ritmo muito, muito acelerado, que prende a atenção de quem está acompanhando do início ao fim. Sim, é muito, muito eletrizante. Bom, então esse arco ele vai tecendo e os acontecimentos em A Fúria a Fúria de Paris podem ter começado com o assassinato do pai de Lina. Mas eu acho que os acontecimentos eles foram desencadeados muito antes disso. Tudo motivados aí pelas ações de Selma e Driss, né? O pai de Lina, anos atrás, né? Driss desafiou meio que a autoridade do Olimpo e tentou desmantelá-los e construir aí o seu próprio império. Porém, ele teve que ser detido, e claro que essa responsabilidade recaiu sobre a Fúria. Então, o arco vai ficando cada vez mais intenso, não fica muito ali perdendo tempo em procurando saber quem é o culpado, né? Selma, embora ela pudesse matar qualquer outra pessoa no mundo, ela não poderia matar seu próprio irmão. Então, em vez de atirar nele, ela o manteve cativo, aí longe do Olimpo. Claro que todas essas relações vão ficando cada vez mais intensas e demorou anos, mas Driss finalmente conseguiu o que queria. Ele não apenas causa uma guerra entre os padrinhos do Olimpo, mas também vai ao covil do dragão. E toda essa relação acaba ficando em choque, colocando aí as mãos em seu dinheiro e ouro, bem como todos os seus segredos. E aí que a história começa a avançar para os próximos episódios e fica cada vez mais intenso, porque ele queria usar a tecnologia deles para encontrar sua esposa, Caína, que o traiu anos atrás. Mas antes que pudesse fazer isso, Lina e Selma vieram atrás dele. E depois de muita situação ali, muito derramamento de sangue, jogos mentais, o trem do Olimpo foi parado. E Lina correu atrás do pai, tentando detê-la. Ela
acabou atirando nele enquanto ele fugia e, sem saber, atirou nele fatalmente. Mais tarde, a Selma então encontrou Driss ali meio que sentado, né, em um banco do parque onde ele costumava frequentar quando era criança, né? Então, uma cena ali que vai trazer um pouco do passado à tona, e dessa vez Selma sabe que terá que fazer algo permanente em relação ao irmão. Enquanto ela considera matá-lo ou deixá-lo ir, sendo esta uma última possibilidade e muito pequena. Era algo que frisava, né, frequentemente ali. Então ele revela que a decisão dela não importa porque ele já está morrendo. Ele levou um tiro no estômago e já perdeu muito sangue. Porém, ele não quer morrer nas mãos de sua filha. Então a história vai avançando, todos esses lados vão ficando mais claros. Além disso, ele não quer que Lina viva com o fato de ter matado o próprio pai. Então, para salvá-la dessa tortura, Driss perde a Selma para matá-lo e ela obedece, encerrando assim a rivalidade de todos esses anos e salvando, de certa forma, o Olimpo. Sim, meus amigos, que série insana, intensa, cheia de desdobramentos. Lina encontra sua mãe, esse é um questionamento dos finais aí que a gente pode ter. Anos atrás, se alguém perguntasse por que Driss estava atrás do Olimpo, teriam mesmo atribuído isso à sua ambição e isso teria sido verdade. Agora, entretanto, todavia, podemos dizer que não se trata apenas de ser o homem mais poderoso aí do mundo do crime de Paris. Trata-se também de encontrar a sua esposa, que fugiu anos atrás, depois que foi revelado aí tudo, foi revelado que ela havia o traído, né, de todos esses mistérios do passado. Quando Driss conheceu Carina, acho que é isso, ele não tinha ideia de que ela era uma policial disfarçada. Eis o plot. Era seu trabalho se infiltrar no Olimpo e ajudar a derrubar o sindicato do crime. Porém, ela acabou se apaixonando por Driss e junto eles tiveram uma filha. Pessoal, sem mais, foi muito intenso. A Lina. Mas então, a verdade sobre a família de Carina, que teve aí gerações de pessoas servindo na força policial, veio à tona. Então foi um escândalo, porque Carina não enganou apenas Driss, mas também sua irmã, Selma, a Fúria, que deveria aí ter ficado de olho nas tais ameaças e tudo o que aconteceu. A gente vai ter também a revelação de Carina, que fez a Olympus questionar, né, o profissionalismo de Selma e sua capacidade de servir como a Fúria. Para mostrar aí que estava preparada para a tarefa, ela acaba localizando a família de Carina e matou todos eles. No entanto, ela atribuiu isso a Driss mais tarde, né? Ela acaba jogando a culpa nele ali. Enquanto isso, a Carina já estava no evento, ninguém sabia para onde ela foi ou se ainda estava viva. Mas aquela sequência assim de tirar o fôlego. Driss, óbvio, nunca esqueceu a traição de sua esposa. Claro, ele sabia que era a única maneira de encontrá-la seria tendo acesso à tecnologia, que lhe permitiria ir procurar qualquer pessoa e obter mais informações, obter respostas sobre ela, talvez tentar entender tudo o que aconteceu. Era difícil para ele perguntar isso, somente o Olimpo tinha acesso a essa tecnologia, por isso, o que ele faz? Ele ataca o trem deles. No final, Driss é morto e morre sem ver sua esposa novamente, então esse caminho fica cada vez mais angustiante, numa sequência muito, muito, muito boa. Porém, agora a Lina tem uma maneira de encontrar sua mãe e deixar claro
ela deixa claro mesmo, confirma ali, deixa claro que irá procurá-la. Selma lembra que ela não conseguirá sozinha, que não vai ser uma tarefa fácil, mas com os recursos do Olimpo e da Fúria, a tarefa ficará um pouco mais fácil para ela e, claro, ela garante a Lina que vai ajudar, que vai tentar fazer esse encontro com Caína de certa forma. Será mesmo? Mas considerando o quanto Selma já mentiu para a Lina, especialmente sobre seus pais, eu acho que não podemos deixar de nos perguntar quanta verdade há nas palavras de Selma. Eu não sei, ficou assim esse ponto de interrogação, se ali foi um flerte, se ela jogou para colher maduro, não sei. Seja qual for o caso das intenções de Selma, tá claro que Lina não irá parar até encontrar sua mãe. E mais cedo ou mais tarde, ela vai ter toda a verdade. E claro que isso será um momento de tensão mais uma vez. Outro ponto importante é quem é Damocles. Damocles, isso mesmo. Enquanto Selma e Lina estão ocupadas tentando impedir Driss, outro grande problema surge para o Olympus. Isso mesmo, quando as Fúrias retornam com o relato de tudo. E aí, elas acabam descobrindo que cada um dos padrinhos foi morto. E eles estão todos mortos. O que é bastante chocante, né? Porque significa que agora há mais alguém no jogo. Se Driss se foi, quem poderia ser? Ficou aquele questionamento, né? A gente ficava ali se perguntando se tudo ali tinha respostas, né? Acho que a gente voltando um pouco, chegamos ao ponto em que Olimpo perdeu toda a esperança nas Fúrias e decidiu buscar ajuda externa para lidar com Driss. Então eles recorrem aí aos serviços de Damocles, que dirige, né, podemos dizer assim, uma organização internacional de assassinos altamente qualificados, chamados aí para realizar trabalhos importantes. Então, fica essa responsabilidade para eles e, claro, eles não devem ser incomodados, porque nunca aceitam pagamentos em dinheiro. Então, recorrer aí a esse pessoal foi um momento também de tensão. Em vez disso, eles voltam quando querem e pedem o que querem, né? E quem os contratou tem que dar, sem fazer perguntas. Então foi esse ali o tratado meio, que podemos dizer assim. E quando Selma descobriu que o Olimpo havia contratado Damocles, ela se perguntou o quão desesperados eles deveriam estar para fazer tudo aquilo, para fazer isso consigo mesmo. Então foi um questionamento que a Selma teve e foi um momento ali de tensão. No final, os seus medos se provaram corretos quando ela encontra todo o grupo morto por Damocles. Então foi, caramba, assim, mais um momento de falar, nossa, foi foda. É claro que assim, quando o Olimpo os chamou em busca de ajuda, Damocles viu isso como um sinal de fraqueza mesmo, né? Em vez aí de ajudar os padrinhos, Damocles fez o seu próprio movimento, assim, na surdina mesmo. Ele foi lá, matou todos eles e tomando o poder só para si. Eu acho que a verdadeira extensão, né, podemos dizer assim, do seu poder, da sua influência, ainda está para ser vista. Mas eu acho que tudo que vimos até agora deixa claro, né, tá muito claro que a sua chegada não é um bom presságio para ninguém. Ou seja, é melhor se preparar, porque mais situações vão chegar por aí. E Lina e Selma, elas morrem? Vamos tentar entender esse final poderoso, porque quando se descobriu mesmo que Selma não havia matado Driss anos atrás, parecia que o Olimpo iria matá-la por isso, né? Depois de lidar aí com Driss. Então,
ela voltou até eles para provar mesmo que ainda era útil para eles. Foi uma espécie de redenção, de volta ao passado, não sei. Era ela tentando garantir que se não fosse morta, que não fosse morta, mas depois descobriu-se que todos estavam mortos e ela tinha mais alguém a temer agora. Damocles estava ali no seu ponto-chave. E na cena final de A Fúria de Paris, Damocles questiona Lina e Selma e pedem que respondam assim com muita atenção mesmo. Ele pergunta para quem você trabalha. Eu acho que era uma questão importante porque pode mudar o rumo das suas vidas, inclusive mudar o rumo dos arcos ali. No primeiro episódio, quando Selma faz essa pergunta à Lina e ela responde ali que trabalha para a Fúria, porque essa eu acho que é a única forma plausível de responder, né? Se ela não tivesse dito isso, com certeza ela teria sido morta. Então, foi um caminho, um desdobramento ali, e Lina se encontra novamente em uma situação semelhante. Está claro o que ela responderá, né? Ela quer sobreviver e para isso ela vai ter que pagar um preço e ela vai ter que se alinhar a Damocles, principalmente porque, né, está ali em grande desvantagem. Uma desvantagem numérica mesmo, né? E contra eles significa a morte certeira. O mesmo vale para a Selma, cujo único propósito naquela noite foi aí convencer todos seus patrões a deixá-la viver. A situação meio que continua a mesma, né? Apenas os empregadores mudaram. Anteriormente, né, eles eram Olimpo, agora é Damocles. Considerando tudo isso, eu acho que podemos dizer que Lina e Selma sobreviveram a essa mudança e terão que começar a meio que trabalhar para Damocles, nem que seja para desmantelá-lo. Então verá um novo jogo de arco aí, talvez destruir ele por dentro de vez. Vai ser um caminho que a série vai seguir, talvez numa temporada 2, porque muitos arcos ficaram em abertos. Chega chegando, dando seu gostei, seu se inscreva, seu comentário, comenta aqui o final sobre o que você achou. Vai ser bom trocar uma ideia contigo. Te espero na próxima e até mais.